Porventura, tenho sido eu para Israel um deserto? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade aqui no nosso canal à exposição do livro do profeta Jeremias. Aqueles que são assíduos acompanhantes do canal sabem que algumas semanas atrás eu gravei um conteúdo, um sermão expositivo sobre Jeremias capítulo 1, no qual eu falava assim a respeito da minha identificação pessoal com o profeta Jeremias e com o livro do profeta Jeremias, e falei que a gente ia fazer uma exposição completa do livro, um sermão expositivo por capítulo, e aqui estou eu para fazer o sermão número 2, expondo o capítulo 2 do livro de Jeremias. Eu confesso para vocês assim que faz, acho que uns 2 ou 3 dias que eu estou me sentindo incumbido de fazer esse conteúdo para vocês, mas estou sentindo certo peso espiritual de expor esse texto aqui e provavelmente no decorrer do conteúdo vai ficar claro assim por que eu estou me sentindo assim. Mas o fato é que esse texto é absolutamente extraordinário, apesar de extremamente pesado, e nós vamos proceder então, com a leitura e exposição do texto, mas não sem antes invocarmos o nome de Deus em oração. Oremos. Papai do céu maravilhoso e querido, muitíssimo obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra, Senhor. Não merecemos nada e o Senhor tem nos dado tudo. Muitas vezes, como o povo de Israel, temos sido rebeldes, temos andado em caminhos ruins, e por isso clamamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que possamos ter comunhão com o Teu Espírito, ouvir a Tua voz, receber a Tua repreensão, também o Teu refrigério, também a Tua graça sobre nós, para que a gente possa entender a Tua verdade, a Tua vontade para a nossa vida. Entregamos a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, nossa saúde, e tudo que nos aquieta, e tudo que nos transtorna o coração, e pedimos que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida. Abençoa-nos agora a ouvirmos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Bom, meus amados, Jeremias capítulo 2, eu vou ler o capítulo inteiro, são 37 versos, e depois volto fazendo a exposição, beleza? Então vamos lá. Jeremias falando. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de que me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim.
Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisa de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocaste os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céu, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz. Da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Ainda há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras. Dizias tu, não quero servir-te. Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Pelo que ainda que te laves com salitre, e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como, pois, dizes, não estou maculada, não andei após os Balaíns? Vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova, de ligeiros pés, que anda zigue-zagueando pelo caminho. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram, não têm de fatigar-se. No mês dela a acharão. Guarda-te de que teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não é inútil, porque eu amo os estranhos, e após eles irei. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia, eles dizem, levanta-te, livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo?
Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei vossos filhos, eles não aceitaram minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas, como leão destruidor. Ó que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim, por dias sem conta. Como dispõem bem os teus caminhos para buscares o amor? Pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, ainda dizes, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo porque dizes, não pequei. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste, e não terás sorte por meio deles. Peço desculpa que a minha garganta não está muito boa, meu nariz não está muito bom, então a leitura foi prejudicada em alguns momentos, tá? Mas eu espero ter conseguido transmitir através da leitura um pouco assim do peso desse texto. E a gente vai considerar algumas questões aqui com calma e tranquilidade. Tudo bem? O contexto, não só desse texto, mas do livro de Jeremias como um todo, é o cativeiro babilônico do povo de Israel. E o cativeiro era uma das maldições da aliança pelo qual o povo passaria caso fosse infiel a Deus. Ok? Então, lá em Deuteronômio, capítulo, se não me engano, 28 ou 26, alguma coisa do tipo, existiam ali as estipulações da aliança. Então, se ouvires a voz do Senhor e obedeceres e for fiel e blá blá blá, então vai ser abençoado, Deus vai fazer milhões de coisas boas lá. Mas se você desobedecer a voz do Senhor teu Deus, vai acontecer milhões de coisas ruins. Dentre essas coisas ruins, o cativeiro era uma delas. E o povo de Israel havia então sido derrotado pela Babilônia, tirado de Jerusalém e levado para a Babilônia, e agora estavam pensando em como lidar com essa situação politicamente, buscando ajuda da Assíria e do Egito para fazer uma guerra contra a Babilônia e voltar para Israel, como se a deportação de Israel fosse meramente uma derrota militar que devesse ser consertada por alianças militares com o Egito e com a Assíria para derrotar a Babilônia. Basicamente esse é o contexto. Mas é extraordinário assim, a forma como Deus aborda o povo em relação a essa questão. E acima de tudo, assim, uma coisa que eu percebo assim, muito claramente nesse texto é o contexto de uma profunda crise espiritual, moral, social, econômica, política, que tem que ver aqui com o ministério de Jeremias. E às vezes eu me sinto assim também no meu ministério, né? Vivendo um contexto no Brasil e no mundo de uma profundíssima crise moral, espiritual, econômica, social, e política e tudo mais. Uma crise religiosa, né? Como se fala dos líderes do povo aqui nesse texto, não é assim exatamente uma coisa muito
elogiosa, vamos colocar assim. Então vamos lá pensar um pouco sobre esse texto. Então Jeremias diz que a palavra do Senhor veio a ele e o dever de Jeremias aqui é ir e clamar aos ouvidos de Jerusalém. Talvez pessoas que ainda estivessem em Jerusalém e para evitar a deportação estavam tentando fazer alianças políticas com a Síria e o Egito, antes de serem levadas elas também para a Babilônia. Então talvez já tinha sido levado uma leva de pessoas para a Babilônia, e essas pessoas aqui ainda estavam em Jerusalém tentando evitar que elas também fossem deportadas. E aí buscando o apoio militar e político destas nações, como se o problema fosse militar e político, como se não tivesse nada a ver com a quebra da aliança, as maldições da aliança, não tivesse nada a ver com Deus, como se inclusive Deus nem existisse, né? Inclusive Deus vai reclamar um pouco dessas coisas durante o texto. E quando Deus começa a explicar a situação, ele coloca as coisas de uma forma muito poética, assim, né? Tipo assim, eu me lembro quando Jerusalém, ou quando o povo de Israel, era jovem, do amor que tinha quando noiva, quando seguia Deus no deserto, numa terra em que não se semeia. E aí, basicamente, Deus relembra a história do Êxodo de uma forma resumida e positiva, né? O relato do Êxodo contém vários problemas ali entre o povo e Deus. O povo murmura, o povo reclama, o povo quer voltar para o Egito, e etc, etc, etc. Deus ignora tudo isso aqui no relato de Jeremias, e ele fala que ele lembra assim, da afeição de quando Israel era jovem, como se fosse assim, aquele povo fosse tipo uma pessoa, não, era uma pessoa jovem, que amava Deus, assim como uma noiva que estava indo para o casamento, então tem uma excitação, tem um desejo, tem uma perspectiva assim, de aventura, de vontade de estar junto e etc. E que Israel seguia Deus no deserto, né? Recontando um pouco a experiência lá dos 40 anos no deserto e tudo mais. E a ênfase de Deus aqui no capítulo 2 de Jeremias, nesse momento, é que naquela época Israel era consagrado a Deus. E como eu já falei também, né, o relato lá do livro do Êxodo mostra vários problemas entre Deus e Israel, e Moisés, e o povo, e as murmurações, reclamações, e um monte dessas questões. Mas, por contraste, é como se dissesse assim, lá, naquela época, aqueles problemas eram pequenos diante dos problemas atuais. Naquela época vocês eram consagrados. Imagina como é que não estava a situação ali naquele momento, né, em que Jeremias escreve. Naquele momento Israel era consagrado, ele era as primícias da sua colheita. E quem brigava com Israel era amaldiçoado por Deus. Existem inclusive relatos sobre isso no Pentateuco, né? Como que, não sei se eu não me engano, Amaleque, ou enfim, povos ali ao redor daquele deserto, no caminho para chegar na terra de Canaã, que tentavam matar Israel e etc e tal, amalequitas e coisas do tipo, eram amaldiçoados por Deus e Deus destruía aqueles povos, né? Tem que ver, inclusive, com o contexto da conquista de Canaã. Balaão, aquela história como um todo, é bem interessante. Então, ou seja, aquelas pessoas que destruíam Israel naquela época, a época do Êxodo, Deus já se fazia inimigo delas imediatamente e já as destruía. Agora, nesse caso do cativeiro babilônico, é o contrário. Agora os inimigos de Israel estão sendo abençoados por Deus para derrotar Israel e levar Israel para o cativeiro, porque Israel quebrou a aliança e agora está sofrendo a maldição da aliança. É o oposto. Então, Deus está comparando a condição naquele momento do ministério de Jeremias com o contexto anterior. E no contexto anterior, se atacava Israel, Deus atacava você. Agora Deus está usando o povo estrangeiro para atacar Israel, porque Israel é infiel a Deus. O povo de Deus é infiel ao Senhor. E aí Deus fala, né? Olha, ouçam famílias de Jacó e de toda a casa de Israel.
qual foi a injustiça que os vossos pais viram em mim para se afastarem de mim? Para irem após a nulidade dos ídolos e se tornarem nulos eles mesmos. Que é uma imagem irônica, né? Existem pessoas assim que têm umas visões tão infantis a respeito da vida. Não, porque a ironia é uma coisa maligna. Esse texto divino ele é profundamente irônico. Israel seguiu ídolos nulos e se tornou nulo em si mesmo. Eles mesmos se tornaram nulos, né? É como o feitiço que se volta contra o feiticeiro, né? Isso é uma coisa profundamente irônica. E Israel então foi após os ídolos, que são nulos, e Israel se tornou nulo. E eles nem perguntaram, cadê Deus? Que Deus? Aquele que nos fez sair da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por essa terra erma, cheia de cova, uma terra de sequidão, sombra da morte, uma terra que ninguém transitava, não habitava homem nenhum. E aí no verso 7, Israel sai do deserto e é introduzido numa terra fértil. E aí toda a história é recobrada para que eles comessem o seu fruto e o seu bem. Mas Deus nem passa tempo lembrando dessa conquista, porque imediatamente quando Israel entra na terra prometida, o texto diz: depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. O termo abominação ele é bastante comum lá no Pentateuco em relação a algumas estipulações que Deus fez na sua lei, e que caso fossem transgredidas, implicariam em abominação. Inclusive é nesse contexto que existe ali crítica à homossexualidade, que existem críticas a questões assim de alimentos imundos, que são abomináveis, e perversidades e questões em gerais aí são coisas abomináveis, tá? Ou seja, Israel entrou na terra prometida e foi lá transgredir a lei de Deus na terra prometida. Isso é o que aconteceu. E os sacerdotes, numa situação como essa, não disseram, cadê o Senhor? Os que tratavam da lei nem conheciam Deus. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisa que não tem nenhum proveito. E aí estamos falando, né, de uma profunda apostasia, de uma profunda maldade, de uma situação profundamente triste, complexa, onde Deus tira o povo da terra do Egito com milagres, com amor, com poder, com demonstrações, né, da sua glória, da sua graça, para introduzir o povo dentro da terra de Canaã, e o povo entra na terra de Canaã para transgredir a lei de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, nem se perguntam cadê Deus, nem conhecem a história, nem conhecem a lei, nem conhecem quem é Deus. E aí no verso 9, Deus diz que ele ainda iria pleitear, ele ainda iria bater um papo com essas pessoas, com os seus filhos e com os filhos dos seus filhos. E aí Deus fala assim, ok, vocês estão adorando Baal, ou seja, eu te coloquei na terra de Canaã, ao invés de me adorar, vocês estão adorando os deuses dos povos ao redor. Então façam o seguinte, deem uma volta ao redor, vão lá para Chipre, vão lá para Quedar, e perguntem se eles já trocaram os deuses deles em algum momento. Posto que os deuses deles nem são deuses, tudo bem? São um pedaço de pau e pedra. São ídolos. Mas pergunta se eles já fizeram isso, se eles já trocaram os seus deuses. Houve tal nação,
posto que não eram deuses? E aí o verso 11 continua dizendo, né? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. E aqui no caso, Deus intitula a si mesmo como a glória do povo. O que era a glória do povo de Israel? É a presença de Deus no seu meio. Nada além disso, nada menos do que isso, nada mais do que isso. E a presença de Deus foi trocada por o que é de nenhum proveito. E aí, Deus, aparentemente, ele troca assim, a perspectiva do bate-papo horizontal e vai para o vertical, no verso 12, né? Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos. É como você imaginar assim, sei lá, os anjos fiéis a Deus lá no céu, olhando assim a situação em Israel, e todo mundo de queixo caído, assim, né? Como assim? O que Deus acabou de fazer por esse povo e agora esse povo tá adorando Baal, tipo assim, né? Obrigado, Senhor! Ai, Baal, maravilhoso! Ó, Senhor! Senhor Baal, me abençoe, por favor, deixe-me fazer aqui esse culto de fertilidade, e é isso, entendeu? Imoralidade sexual, violência, maldade, mentira, engano, vida de sempre, vamos dizer assim, num mundo de pecado. E o céu deveria ficar espantado, horrorizado, estupefato. E aí o verso 13 diz que o povo cometeu 2 males. Deixou a Deus, é o primeiro mal, que é o manancial das águas vivas. E eles cavaram para si mesmos cisternas rotas que não retêm águas. Então, no momento em que eles se afastam de Deus, eles prejudicam a si mesmos e se colocam numa situação de não ter mais acesso a esse manancial de águas vivas, que inclusive os acompanhou desde o Egito, inclusive literalmente, né, a água que saía da rocha, para eles terem o que beber no deserto. E agora eles começaram a cavar uns buracos para reter alguma água, que pudesse ser inclusive natural e não do manancial das águas vivas, e mesmo essas cisternas não retinham as águas. E como se eles estivessem voltando a um deserto. E aí o verso 14 diz assim, mas veja bem, meu povo é escravo ou é servo nascido em casa? Que inclusive é uma coisa interessante, assim, né? Tem uma imagem bíblica forte por detrás dessa pergunta, né? Israel é um servo nascido em casa? Inclusive isso me lembra muito a história de Abraão, né? Que tinha a promessa dele ter um filho, e a preocupação dele era que o servo nascido em casa, o Eleazar lá, o Damasceno, iria ser o herdeiro dele. E aí Deus, não, que vai nascer de ti é que vai ser o seu herdeiro. E estava demorando, ele fica lá com a Agar para ter Ismael, mas a promessa era ele ter um filho com Sara. E aí vem Isaac, de Isaac vem Jacó, né? Que é Israel. Então Israel não é o Damasceno, né? Eleazar, ou Eliezer, sei lá, enfim. E bem interessante, assim, né? Mas ele não é um escravo, ele não é nascido escravo, mas por que ele está sendo presa? Tipo assim. Por que ele está sendo derrotado se ele é rei, se ele é, tipo, para reinar na terra, não para ser um escravo e tudo mais? E aí se diz que leões novos rugiram contra ele, levantaram a sua voz, da sua terra fizeram desolação, as suas cidades foram queimadas e não há quem nelas habite. Até filhos de Mênfis e Táfnis pastaram o alto da sua cabeça. Falando, inclusive, né, vamos dizer assim, dos recentes acontecimentos militares que já tinha invadido Israel, já tinha dominado, e estava faltando levar talvez uma segunda leva de pessoas para a Babilônia, mas tinha queimado cidades, tinha matado um monte de gente, estava um caos ali, a destruição do negócio. E aí, no verso 17, Deus esclarece o motivo do problema, para que ninguém
em Israel viesse meramente a se apegar à ideia de que tudo aquilo eram acontecimentos meramente naturais. Tudo isso sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus que te guiava pelo caminho. O texto está em forma de pergunta, mas a resposta implícita é isso, entendeu? Você não entendeu? Tudo isso não aconteceu porque você deixou a Deus? E se o problema é que você abandonou a Deus e isso veio sobre você, então qual vai ser o proveito, qual lucro você vai ter indo ao Egito beber a água do Nilo ou indo à Assíria beber a água do Eufrates? Porque o problema que está posto na visão, na profecia de Jeremias, é o problema de Israel com Deus. Como que a aliança de Israel com o Egito ou com a Assíria resolveria o problema de Israel com Deus? Não tem como. E aí, Deus chama essa tentativa política, militar de resolver o problema de malícia. E diz, a tua malícia vai te castigar. Chama isso de infidelidade. A tua infidelidade te repreenderá. E você vai ver quão mal e quão amargo é deixar o Senhor e não ter temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Existem muitas pessoas assim que às vezes têm uma visão muito negativa de Deus, assim, e isso é errado. Mas também existem pessoas assim que às vezes têm a visão de Deus assim como um ser inofensivo, assim, né? Que pode ser ofendido infinitamente sem reagir diretamente, né? E aqui Deus se revela como o oposto, né? Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus pegou Israel, fez esses milagres, e ele se lembra do amor, ele ainda vai pleitear, ele vai conversar. Mas ele descreve as coisas tais quais as coisas são, e agora esse povo vai ver o quão mal é abandoná-lo. As coisas não serão como essas pessoas supõem que as coisas serão. E aí Deus começa a relembrar, olha, faz pouco tempo eu quebrava o teu jugo e eu rompia as tuas ataduras, né? Ou seja, eu te ajudava no trabalho, eu curava as suas doenças, eu te abençoava. Mas você dizia, eu não quero te servir. Que inclusive ilustra uma relação tensa, assim, interessante, né? Como aqui o texto usa a metáfora do casamento, Deus se lembra de Israel quando ele era noiva e ele era consagrado e blá blá blá. É como se agora Israel casa com Deus, entra na terra prometida e agora quer trair Deus com o Baal. É tipo uma coisa assim que é pintada aqui, né? E aqui a ideia é que, tipo assim, o marido está ali trabalhando por esta mulher Israel, curando ela, ajudando ela, amando ela e etc. E ela, eu não quero saber de você. Deixa eu ficar aqui com um vizinho que chama Baal, que tá bem melhor. E aí a metáfora sexual, ela se impõe de forma bem interessante aqui no texto. Esse não querer servir a Deus era o quê? Pois você se deitava e te prostituías debaixo de toda árvore frondosa, em qualquer outeiro alto, ou seja, qualquer colina, qualquer montanhazinha, qualquer lugar com uma árvore mais bonitinha, estava Israel transando com Baal. É tipo isso. A noiva de Deus tinha acabado de casar com Deus e agora se revelava infiel, né? E Deus diz, eu mesmo te coloquei aqui nesse lugar, te plantei como essa vinha excelente de semente pura. E você se tornou uma planta degenerada, uma vide brava. E aí Deus fala assim, olha, mesmo que você, depois que você transar com Baal, você tomar um banho de soda cáustica, ainda que você amontoe salitre e potassa sobre você, provavelmente talvez seriam formas primitivas de sabão, sei lá, algo do tipo, a mácula da tua iniquidade continua diante de Deus. É como se Israel fosse a mulher casada com Deus, que vai trair Deus com Baal, vai transar com ele, volta para casa,
e ela não consegue tipo, limpar a sujeira que fica do sêmen de Baal, ou do sangue, ou de coisas do tipo assim, que tava se agarrando com o cara ali. Então, você pode tentar, não tem sabão no mundo que tire essas marcas, né? Vamos dizer assim. A metáfora é bem pesada, né? E bem interessante, assim, inclusive profundamente sexual a coisa, né? A imagem toda. E mesmo assim, essa mulher que é Israel, tipo, volta para casa, toda suja de sêmen e etc e tal, não consegue nem se limpar, e ainda diz, não estou maculada. Por acaso eu estava com Baal? Andei após os Balaíns, diz o verso 23. E aí Deus, como quem aponta para a porta da casa e diz assim, ó, sai aqui na porta da casa, olha aqui as tuas pegadas até a casa do vizinho Baal, aqui, ó. É bem interessante a imagem do texto. Vê o teu rastro no vale, reconhece o que você fez. Olha aqui, eu tô vendo os seus passos aqui até a casa do vizinho, que chama Baal. E aí Deus usa umas imagens interessantes para descrever Israel, né? Onde ele era noiva nos primeiros versos do texto, agora ele é uma dromedária nova, de ligeiros pés, é como se fosse um animal, né, uma dromedáriazinha, uns pezinhos rapidinhos assim, saindo para fazer besteira na vida, né? Interessante. Que anda zigue-zagueando pelo caminho. É legal. E também a metáfora é uma jumenta selvagem, está acostumada ali ao calor do deserto, e que está no cio e que sorve o vento, né? E quem a impediria de satisfazer os seus desejos? Os que a procuram não precisam nem se fatigar, que já no mês dela a encontram. E interessante isso, assim, né? Deus descreve Israel como esse animal no cio para transar com Baal, e Baal não precisa nem se esforçar muito, assim, não precisa nem insistir. Como se você casasse com uma mulher e o vizinho olhasse para tua mulher, a mulher já tá transando com o seu vizinho, tipo assim, não precisa nem se esforçar demais. A imagem bem interessante. E aí Deus ainda assim repreende ela, guarda-te dos teus pés para que eles não andem desnudos. Você tá saindo o quê? De camisola aqui na porta de casa para ir ficar com o vizinho? Mas tu dizes, não é inútil, porque eu amo os estranhos e após eles irei. É como se, diante de todas essas repreensões divinas, de toda a descrição do quadro vergonhoso, ainda a mulher, não, é isso mesmo que eu quero. Tipo assim, agora ela já não esconde mais, ela já não diz mais do tipo, não estou maculada. Não, eu estou maculada e vou voltar a me macular um pouquinho mais. E como se envergonha o ladrão quando o apanham, agora Israel está sendo apanhado na infidelidade, está envergonhado. E aí ele descreve no verso 26 a extensão do problema. Quem são as pessoas descritas nessas metáforas todas? São a casa de Israel, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e os seus profetas. Basicamente é o quê? É todo mundo, a maioria. O povo de Deus está numa situação absolutamente cabulosa. E a metáfora sexual ela sempre é complexa, porque vamos dizer assim, que no cumprimento profético desse tipo de imagem, às vezes existem, de fato, também infidelidades sexuais das pessoas. Mas aqui, aparentemente, o que existe é uma metáfora sexual para falar de infidelidades gerais, inclusive não de ordem sexual. Tudo bem? E aí, como que isso aqui é descrito? Essa prostituição, o que que ela é? No verso 27. É dizer a um pedaço de madeira, tu és meu pai. É dizer a um pedaço de pedra, tu me geraste. Ou seja, é a idolatria, né? Então, é agora você criar deuses, ou criar um deus para você, e atribuir o que o Deus verdadeiro faz a esse seu Deus falso. Então, esse pedaço de pau, esse pedaço de pedra que você molda para
ser uma estátua, um negócio assim, você ali invoca e faz orações, e dirige louvores e faz pedidos, e tem toda uma questão de superstições e misticismos e crenças equivocadas e etc. E você atribui aquilo que é de Deus, o Deus verdadeiro, aquele pedaço de pau, aquele pedaço de pedra. E também existem algumas questões bíblicas interessantes, assim, em outros textos a esse respeito. Por exemplo, Jesus fala, né, que Deus poderia suscitar de pedras filhos a Abraão, né? Mas em nenhum momento, inclusive em outros momentos, aliás, a Bíblia chama Deus de a rocha, né, a rocha da nossa salvação. Quando a gente tem que, inclusive, construir a nossa casa sobre a rocha é Deus, né? Mas tudo isso são metáforas, né? Não é para você transformar Deus num ídolo, né? Você nem tem como pegar um pedaço de pau, um pedaço de pedra e, oh, meu Deus, aqui está o que me deu a vida. E é tudo muito interessante, assim. E essa idolatria, ela carrega, né, esse espírito da prostituição espiritual, do povo que é livrado por Deus da terra do Egito para ir para Canaã, e lá em Canaã está adorando pedaços de pau e de pedra. Interessante. Mas, e aí ele cria uma imagem interessante, assim, que o povo vira as costas para Deus, mas não o rosto. Que é uma coisa interessante, assim, é como se, então, você está seguindo a Deus aqui, aí você pega e vira de costa. Mas aí você vira de costas e vira a cabeça. Obviamente eu não consigo fazer porque eu não consigo colocar minha cabeça para trás. E aí vira uma imagem bem estranha, assim, onde a pessoa está indo o contrário de Deus, mas com o rosto virado para Deus. E falando com Deus, assim, oh, Senhor, me livra. Senhor, me abençoa. O Senhor está comigo, né? Não tá? Tá tudo certo? Você está indo no caminho errado. E ainda, quando vem um problema, ó Senhor Deus de Israel, livra-nos. É a invocação do povo, né? Todo esse povo que está adorando Baal, todo esse povo que está desobedecendo a Deus, todo esse povo que está fazendo tudo errado, na hora de qualquer problema, é, ó, meu Deus, o Senhor me tirou da terra do Egito, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me ajudar. E a resposta de Deus, assim, nesse texto é pesada. Inclusive vai na direção oposta daqueles que têm uma visão assim muito politicamente correta, muito domesticada da parte de Deus. Os teus ídolos que se levantem e te livrem da sua angústia, ué. Não tá adorando esse pedaço de pau aí? Esse pedaço de pau que levante e vai lá derrotar os babilônios pra você. E que vai resolver os seus problemas, amigão. Pelo amor de Deus. Eles que se levantem, se te podem livrar. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos quantos as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Vocês transgrediram contra mim, diz o verso 29. Vocês vêm falar comigo? Vocês que transgridem contra mim? E olha, eu castiguei vocês, seus filhos, mas não adiantou nada, vocês não se converteram, vocês não aceitaram a minha disciplina. Vocês ainda mataram as pessoas que eu enviei para falar para vocês, que são os profetas, como um leão destruidor. Ou seja, na hora que eu envio a minha palavra para vocês, ao invés de se tornarem suplicantes a mim, vocês vão lá e se tornam um leão para matar o profeta, para devorar o profeta. Que geração, diz o verso 31, né? Considerai vós as palavras do Senhor. Eu tenho sido um deserto para Israel? Inclusive é o título dessa mensagem, né? Então vamos conversar. Deus falando em primeira pessoa, né? Eu tenho sido um deserto para vocês, é isso? Fui eu que carreguei vocês através do deserto, colocando água, milagres, etc. Colocando vocês numa terra boa. Vocês vão me chamar de deserto? Como é que é isso aí? E uma terra da mais espessa escuridão? É isso que Deus é para Israel? Mas se eu não sou um deserto, se eu não sou uma terra da mais espessa escuridão, por que vocês dizem, somos livres e nunca voltaremos a ti? Que é uma forma pesada assim de lidar, né?
Deus, inclusive, estava trabalhando com a ideia não somente de que havia uma disposição momentânea daquelas pessoas em fazerem coisas erradas aqui e ali, era uma disposição para o resto da vida. Nunca nós vamos voltar para Deus. Como se fosse essa a mentalidade das pessoas, ainda que talvez eles também não o admitissem abertamente, porque eles estavam com as costas voltadas para Deus, mas com o rosto lá reclamando para ele, né? Ó Senhor, nos livra. Muito interessante. E aí o verso 32 diz, mas peraí, ó, veja bem. Acaso a virgem esquece dos adornos ou a noiva do cinto? Vocês se esqueceram de mim por dias sem conta. Não, peraí, então agora vocês querem vir aqui com esse papinho de que, ó, cadê você? Ó, me livra, ó, me ajuda, ó, Deus me abençoa. Não, peraí, a mulher que tá noiva, tá apaixonada por um cara, vai casada ali um mês. Ela se esquece de se arrumar para a noite de núpcias, ela não se esquece. Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. A explicação disso no verso 33 é uma das mais irônicas assim da Bíblia, né? Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor. Até as mulheres perdidas os ensinaste. Ou seja, Israel peca em nome do amor ao pecado. E dá um mau exemplo até as mulheres perdidas, até as nações perdidas, até as nações pagãs. E aí, no verso 34, diz que nas orlas do seu vestido de noiva tem sangue, mas nem é sangue do ato sexual, é sangue dos pobres. Pobres e inocentes que não foram surpreendidos no ato de roubar. Isso é muito interessante. E aqui já é uma imagem da injustiça social que prevalecia em Israel, que fazia com que as pessoas morressem. E mesmo morrendo, elas não eram infiéis a Deus, assim, tipo, como se fosse o seguinte: você tem uma sociedade injusta em Israel, e algumas pessoas não querem transgredir contra a vontade de Deus. Então, para ter o que comer, elas não vão roubar. E elas morrem de fome em Israel. É tipo isso a imagem, entendeu? E aí a orla, do vestido da mulher, que seria Israel, tá manchada de sangue, com sangue dessas pessoas pobres que morreram, mas eles não foram surpreendidos no ato de roubar. E apesar de todas essas coisas, o verso 35 diz que ainda Israel pretendia estar inocente, que a ira de Deus iria se desviar de Israel, e aí Deus fala, então eu vou entrar em juízo com você, porque você afirma que você não pecou. E aí ele pergunta, né, mas que mudança é essa em vocês? Essa mudança leviana nos seus caminhos. E não adianta buscar ajuda na Síria nem no Egito, porque isso só vai envergonhar vocês. Porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste, e você não terá sorte por meio deles. Ou seja, essas imaginações ou conchavos ou perspectivas políticas para resolver esse problema aqui iriam falhar, porque o problema era espiritual. Não era um problema meramente político, social, econômico, militar, que pudesse ser resolvido por esses meios. Eu confesso para vocês assim que, como eu já expliquei para vocês, o livro do profeta Jeremias é um dos meus prediletos da Bíblia. E não é por nenhum senso assim de nenhum tipo de sadismo, tá? Porque o livro de Jeremias ele é bem pesado, como a gente vê, né? As imagens são muito vívidas, muito fortes, e elas têm por contexto essa coisa desesperadora, assim, da infidelidade do povo a Deus, que é uma coisa que, quando a gente ouve falar assim da história dos outros, é muito difícil de entender, mas quando a gente vê na nossa história essas coisas, fica mais fácil, mais ou menos, de entender o que acontece. Como eu já expliquei para vocês, eu me sinto um pouco parecido com Jeremias, e o livro de Jeremias um pouco a ver com o meu ministério, assim.
E eu olho assim para o povo de Israel e é tudo um absurdo, assim, parece, né? Mas quando eu olho para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o local onde Deus me chamou para fazer o meu ministério, eu percebo, assim, imagens muito semelhantes, né? E claro, aqui não é um juízo absoluto sobre todo mundo na igreja, e reis e profetas, e príncipes e povo, e etc. Mas o fato é que existe uma banda podre no Adventismo do Sétimo Dia entre o seu povo, a sua liderança, e etc, etc, etc. Mesmo conhecendo as questões da lei de Deus e da palavra de Deus, claramente pessoas mundanas, infiéis, também sem fazer o juízo absoluto e final das pessoas, mas o fato é que a gente percebe assim muito nitidamente mais ou menos como que essas coisas funcionam. Assim, as pessoas elas querem ter a perspectiva positiva que a religião oferece, assim, que elas vão ser salvas, que vai dar tudo certo, enquanto elas vivem como se Deus sequer existisse. Ou só existisse para resolver problemas e demandas e pedidos, e na hora do sexo, ou da grana, ou do poder, ou da luta pelo poder, pela influência, pelo status, é selva. E é isso. E essa é uma faceta complexa assim, da experiência humana, da vida humana, que Israel experimentou e a gente experimenta também, guardadas as proporções e os contextos históricos um pouco diferentes. E aí, né, na exposição do texto, você pode perceber um pouco quão pesadas são essas imagens, quão complexas são essas imagens, o quão desesperadora é assim, a leitura dessas coisas. Se você imaginar Deus como o marido de Israel, Israel saindo de casa para transar com Baal e voltar sujo, e dizer que não aconteceu nada de mal e que tá tudo bem, ainda reclamando com Deus, Deus me ajuda aí, por favor, resolve meus problemas, enquanto vai lá e faz as coisas erradas. E não tá nem aí com o pobre, não tá nem aí com ninguém, porque o que importa é celebrar o seu egoísmo que está na terra que mana leite e mel e que se exploda, tipo assim. É uma imagem extremamente perturbadora. E que tem a ver com esse lado negativo, né, do egoísmo humano, da malícia humana, da maldade humana. E o fato é que Deus, ele promete castigar pesadamente esse estado de coisas. E o ponto aqui também não é fazer as pessoas se arrependerem, mudarem os seus caminhos por medo, porque isso também nem funciona assim muito bem, mas o fato é que ninguém julgue que vai fazer o mal e disso vai colher o bem. Também isso é importante de dizer, mas sem também aqui ficar fazendo um joguinho psicológico, vamos dizer assim, barato, usando o texto bíblico. Eu e você temos a tendência ao pecado, como o povo de Israel tem a tendência ao pecado, a igreja adventista tem a tendência ao pecado, todas essas coisas são assim em função, né, da queda, do pecado, etc. E temos nós, acima de tudo, que cuidar para que a gente não seja esse povo, essa noiva que trata Deus desta forma. Não sendo esse o caso, que a gente seja o pobre que morre, que a gente seja o profeta que é apedrejado, que a gente seja aquele que é diferente no meio de uma corrupção generalizada. Beleza? Esse é o meu recado, espero que vocês tenham se beneficiado desta meditação. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.